Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na última quarta-feira, veículos de imprensa da Turquia passaram a divulgar a informação de que o meia-atacante Arda Turan, no alto dos seus 35 anos, foi afastado do elenco principal do Galatasaray. De acordo com as notícias, a dispensa veio por parte da comissão técnica do clube turco, que não estaria satisfeita com o rendimento e principalmente com a forma física do jogador. Um triste momento para um atleta que até pouco tempo estava entre os mais valiosos da Europa. Aproveitando então essa situação, o Gol de Canela traz hoje um vídeo com detalhes sobre a carreira desse craque turco. Confere só! Fruto de um casamento entre o vendedor Adnan Turan e a dona de casa Yüksel Turan, Arda Turan nasceu no dia 30 de janeiro de 1987, em Istambul, capital da Turquia. Sua trajetória no futebol começou cedo. Ainda criança, apesar das péssimas notas na escola, recebeu total apoio da família para ingressar em escolinhas de futebol lá de Istambul, até que aos 12 anos foi convidado para fazer parte das categorias de base do Galatasaray. No gigante turco, Arda Turan não demorou muito para mostrar que tinha talento. Tanto que, com o passar dos anos, além do destaque na base do Galatasaray, passou também a acumular passagens pelas seleções de base da Turquia. Logo, em janeiro de 2005, antes mesmo de completar 18 anos, a promessa foi promovida ao elenco principal dos Leões. Em sua primeira temporada entre os profissionais, Arda Turan acabou jogando pouco, até porque naquela época o Galatasaray tinha muitos jogadores de ataque. Logo, a alternativa encontrada para dar rodagem ao jovem jogador foi emprestá-lo em janeiro de 2006 ao Manisa-Spor, lá da Turquia mesmo. No novo clube, Turan não obteve um grande destaque, mas pelo menos não decepcionou quando esteve em campo. No total, em 6 meses, conseguiu balançar as redes 2 vezes em 16 jogos, números suficientes para garantir ao jogador uma convocação para a Eurocopa Sub-19 e logo em seguida para um amistoso da seleção principal contra Luxemburgo. Diante desse cenário tão promissor, em agosto de 2006, Arda Turan retornou ao Galatasaray e logo se tornou um dos principais jogadores do elenco. Apelidado de gênio turco, ele seguiu no clube por 5 temporadas e, ao todo, além de ter conquistado um campeonato turco e uma Superliga da Turquia, somou 45 gols em 184 jogos pelo Galatasaray. E mais, durante esse mesmo período, também se consolidou como um dos grandes talentos da seleção turca, chegando a ser fundamental na conquista do 3º lugar na Eurocopa de 2008. Tudo isso colocou o meio-campista no patamar de grande jogador em seu país e também entre os mais cobiçados do mercado europeu. Depois de ser especulado em vários clubes, em agosto de 2011, Arda Turan foi vendido para o Atlético de Madrid por cerca de 12 milhões de euros, o que o tornou, na época, o jogador turco mais caro de todos os tempos. Treinado agora pelo argentino Diego Simeone, o turco não demorou muito para se adaptar ao futebol espanhol e já em suas primeiras temporadas no Atlético de Madrid, virou uma espécie de coração do meio de campo. Bastante aguerrido, às vezes desequilibrado e dono de um talento absurdo com a perna esquerda, Turan, em 4 temporadas, somou 178 jogos pelo Atlético de Madrid, marcou 22 gols e deu 32 assistências. E mais, ainda ajudou o clube a conquistar um campeonato espanhol, uma Copa do Rei, uma Supertaça da Espanha, uma Liga Europa e ainda um vice na Liga dos Campeões. Sem dúvidas, naquele meio de campo, o turco viveu uma das melhores fases de toda a sua carreira. Sua popularidade na Turquia estava tão grande que o jogador chegou a ser considerado na época um dos personagens mais populares do seu país. Bom, em alta na Europa, o nome de Arda Turan mais uma vez passou a ser ventilado em vários outros gigantes europeus. E no meio de diversas especulações, em julho de 2015, o meia-atacante turco foi vendido para o Barcelona pela quantia de 41 milhões de euros. Contratado para ser uma espécie de substituto de Xavi, que havia se transferido para o Al Sadd do Catar, Turan chegou cercado de boas expectativas ao clube catalão. Mas, antes mesmo de estrear, o jogador enfrentou um baita problema de bastidor, que para muitos foi o grande divisor de águas em sua carreira.
Ao assinar com o Barcelona, Arda Turan não pôde ser inscrito, uma vez que naquela época o clube catalão estava impedido de contratar jogadores por conta de uma punição da FIFA. Por isso, ele passou um total de 6 meses apenas treinando nas dependências do Barça. Aí, quando foi liberado para ser inscrito, o jogador acabou não encontrando espaço para jogar no time titular do Barcelona, já que o elenco estava basicamente fechado naquela temporada 2015-2016. Dessa forma, o turco aos poucos foi perdendo o ritmo de jogo. E para piorar, quando recebeu chances de jogar no Barça, Turan foi escalado quase como um volante, bem diferente da posição que fazia no Atlético, que era de ponta direita. Por isso, a vida do turco lá no futebol espanhol passou a virar um verdadeiro pesadelo. Diante desse cenário nada favorável no Barcelona, Arda Turan passou também a acumular grandes polêmicas fora de campo. Em 2017, por exemplo, durante uma viagem para se apresentar à seleção turca, ele agrediu um jornalista ao se irritar com uma publicação feita pelo profissional. O episódio rendeu ao jogador a sua aposentadoria do selecionado, após 100 jogos e 16 gols marcados. Já em 2018, voltou a virar manchete ao ter disparado tiros em um hospital. Pois é, após se envolver em uma briga com um cantor, ele foi até o hospital onde estava o seu algoz e disparou tiros no chão. Apesar de ter sido condenado a quase 3 anos de prisão por conta do episódio, o jogador não precisou cumprir pena. Muitos atribuem essa não punição ao fato do jogador ser amigo pessoal de Tayyip Erdogan, atual presidente da Turquia. Bom, voltando para o futebol, no início do ano de 2018, Arda Turan, como já estava fora dos planos do Barcelona, resolveu que era a hora de voltar para o futebol do seu país. Por isso, em fevereiro daquele ano, foi emprestado ao Başakşehir, clube de sua cidade natal. Por lá, ele ficou exatos 2 anos, mas durante esse período acumulou lesões e nunca conseguiu repetir o bom futebol de outrora. E para completar, ainda colecionou mais polêmicas. A maior delas foi quando, em 2018, pegou uma suspensão de 16 jogos por empurrar e ameaçar um bandeirinha durante a partida. Com isso, com a camisa do Başakşehir, foram apenas 39 jogos, 2 gols e 3 assistências. Já em janeiro de 2020, a ex-promessa turca voltou para o Barcelona para cumprir o seu último ano de contrato. Porém, ao ficar mais alguns meses encostado, pediu sua rescisão contratual e já no início da temporada 2020-2021, acertou o seu retorno para o Galatasaray. Pelo clube de formação, apesar do carinho da torcida, as coisas não mudaram dentro de campo. Lesões e a falta de um bom futebol foram a marca dessa segunda passagem de Arda Turan, sem contar os problemas com a balança do meio atacante, que nos últimos jogos do Galatasaray apareceu bem acima do peso. Sendo assim, esse afastamento do elenco principal não chegou a pegar muita gente de surpresa. Como tem contrato até junho, possivelmente a ex-promessa turca seguirá treinando em separado no clube até o final do vínculo. Como já está com 35 anos, pode ser que ele opte em jogar em um clube menor da Turquia, ou até mesmo aceite uma proposta de uma liga menor fora do seu país. O que se sabe é que dificilmente esse craque do futebol turco vai voltar a ser uma grande estrela como já foi um dia. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!